Eu duvido vocês acertarem essa. Vocês sabem o que o King, Regelado e McGucket têm em comum? Tempo para a resposta. E aí, vocês já sabem a resposta? Se vocês responderam que não são apenas personagens doidos, vocês acertaram. Depois do terceiro episódio de Circo Digital, que foi muito bom, que teve aprofundamento de um tal personagem, que foi o King, nós vimos que ele é bastante flexível, tratando de sentimentos, como nós vimos com a Pomni, tem um passado bastante triste no Circo Digital com a sua esposa, e também se demonstrou bastante inteligente, já que ele tem 4 anos da ciência de computação. Realmente não é apenas uma peça de xadrez doida, ela tem muito mais aprofundamento e é uma peça de xadrez que brilha bastante, mas o King não foi o primeiro personagem nesse estilo. Nós tivemos outros dois, como por exemplo o Regelado de Hora de Aventura e o McGucket de Gravity Falls. Já o Regelado, ele começou como aquele personagem chato, vilão que sequestra princesas para casar com ele, e o Finn e o Jake vão lá bater nele e salvarem um dia. Realmente bastante irritante. Já o McGucket começou como um velho doido da cidade de Gravity Falls. De todos os mistérios que há em Gravity Falls, com certeza o McGucket não teria um mistério tão grande. A primeira impressão que nós tivemos desses 3 personagens foi: esse personagem é doido. Mas a gente queimou a língua a trajetória desses personagens. O Simon, que ajudou sempre e protegeu a Marceline daquele mundo pós-apocalíptico usando a coroa. Mas tinha um custo: a coroa consumia o seu raciocínio e sua mente, e aos poucos se tornando o Regelado. O Simon esqueceu quem era Marceline, mas a Marceline não esqueceu quem era o Simon. Já o McGucket, ele começou como ajudante do Forte para criar uma máquina para ajudar todas as pessoas. Era isso que o Forte prometia, mas depois de um acidente que acabou puxando o McGucket, ele acabou vendo algo bastante traumatizante para ele. E como ele disse, depois que o mundo e Gravity Falls vierem pó, cuidado com a criatura de um olho só. Ele ficou bastante perturbado e parou o projeto com o Forte. Ele criou uma máquina que apaga a memória e ele testou em si mesmo. Toda vez que ele vê algo traumatizante, ele usava aquela máquina em si mesmo, assim esquecendo. Mas ele usou tanto isso, mas tanto isso, que acabou destruindo a sua mente, fazendo ele esquecer das coisas. E assim se tornando aquele velho louco que nós não dava nada. Mas no decorrer da história desses personagens, nós vimos algo surpreendente. Como o Regelado, não, o Simon, que esse é o verdadeiro personagem, que ele ficou daquele jeito ao uso da coroa. Mas depois de ter protegido a Marceline nunca ter esquecido dele, ajudou ele a lembrar um pouco, mesmo sendo o Regelado, já que a Marceline cantou junto com o Regelado numa música bastante memorável. E essa música faz referência às pessoas que têm amnésia, onde o filho ou filha são responsáveis de carregar as lembranças do pai ou da mãe. Uma música que faz todo sentido naquela situação. E depois de ter reencontrado a sua amada, a Beth, ela prometeu salvar o Simon da coroa, já que o Simon era um homem bastante inteligente no passado e pesquisava muito sobre artefatos mágicos, mesmo ele não acreditando na magia. Mas foi por causa disso, sua falta de crença, onde ele botou a coroa e começou sua trajetória de Regelado. Até mesmo em outra dimensão, o Simon sacrificou para parar a bomba que causaria o apocalipse e também trazeria o Lich. E depois de vários acontecimentos para Beth salvar o Simon da coroa, ela consegue, mas tem um custo. A Beth sacrifica com um golpe para salvar todo mundo, inclusive o Simon. E o Simon finalmente se liberta daquela maldição, mas teve um preço: ele perdeu a sua amada. Já o McGucket, depois de ter conhecido o Dipper e a Mabel, eles ajudam o McGucket a recuperar suas memórias. E é nessa cena, ele deixa de ser aquele personagem doido que nós vimos com o olhar de pena, e não é mais um personagem de alívio cômico. Ele tem toda a importância e narrativa para a história. Realmente não se apega e fica um pouco triste como aquele homem tão bom se tornou esse velho bastante louco. E foi extremamente importante o McGucket ter conhecido o Dipper e a Mabel, já que eles foram responsáveis para recuperar a sua memória. Para vocês terem ideia, se o Bill Cyrus tentar entrar na mente dele, o Bill se machuca. Mesmo o Dipper e a Mabel ter recuperado o nome do McGucket por completo, ele ainda precisa de muita ajuda e terapia para recuperar completamente. Já o King de Circo Digital, ele perdeu a memória, assim como os outros que entraram naquele circo. Vocês perceberam que esses 3 personagens têm isso em comum: eles perderam a memória
e precisava da ajuda dos outros para recuperar a memória. Seja o Regelado com a Marceline, ou então seja o McGucket com a ajuda do Dipper e da Mabel, ou então com o próprio King de Ciclo Digital com a Pomni e os demais. Mas eu faço essa pergunta: o que você está usando em si mesmo que faz esquecer o seu próprio nome? Esses personagens esqueceram o seu nome por meios bastante absurdos e mágicos e fantasiosos, mas isso também pode acontecer no nosso mundo real. E eu acredito que isso acontece quando você deixa a sua vida e decisões na mão dos outros. Todo mundo decide por você, todo mundo faz o que você deveria fazer. Talvez com o tempo eles nem te chamem mais do seu próprio nome, eles criem outro nome para você de acordo com a opinião e crenças deles. Por isso que esses 3 personagens são tão identificáveis. Provavelmente algum aqui já foi chamado de doido ou louco, mas na verdade era bastante sentimental, genial e só queria ajudar as outras pessoas e não queria fazer parte de um certo grupinho e queria que você se encaixasse nesse grupo de qualquer jeito. Mas aí, eu te faço essa pergunta de novo: o que você está usando para fazer você esquecer o seu próprio nome? A importância das outras pessoas. Como o próprio King disse, as memórias boas têm poder. Se apegue a elas e também valorize as pessoas boas que há ao seu lado, pois talvez sejam elas que fazem lembrar quem você era e quem você deveria ser. Assim como a Marceline ajudou o Simon a se lembrar, assim como a Pomni está ajudando o King a se lembrar, e assim como o Dipper e a Mabel ajudaram o McGucket a se lembrar. E quem é a pessoa que faz você se lembrar daqueles dias bons que vocês tiveram? E aí, você se identifica também com esses 3 personagens? Você percebeu essa semelhança dos 3? E por isso eu gosto de personagens doidos, fora da caixinha, bastante biruta das ideias, pois são bastante identificáveis e faz todo sentido pra mim, porque tem pessoas que me ajudam a não esquecer. E aí, você também tem essas pessoas? E quais são os momentos bons que você tem para compartilhar? Comente aí, sua opinião é muito importante.